chocolate e muitos prêmios. Programa Reamilton Espíndola. É isso aí, de volta no programa Reamilton Espíndola. Pessoal, final de ano, hoje é o último programa do ano e eu vou chamar aqui a atenção de todos os ouvintes. Manda o seu áudio, né, pra você desejar um feliz ano novo pro seu amigo, pra sua amiga. Manda seu áudio, nós vamos rodar daqui a pouquinho, entendeu? Né? Já está conosco aqui nos estúdios pastor Fabiano Gebrim. A paz do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Firme no batente? Firme nas promessas. O pastor Fabiano, hoje ele está mexendo com açaí, tá? Né? Deixando o povo aí, né, vitaminado. Amém, né? O melhor da cidade. O melhor. Como é que chama o açaí lá, pastor? BLE Distribuidora de Polpas. Como é que é? BLE Distribuidora de Polpas. BLE. Ah, BLE. Distribuidora de Polpas. Distribuidora de polpa. Rapaz, ó, e eu vou falar um negócio assim, é vitamina, sabia? É, certamente. E hoje ele vem trazer alimento para nossa alma, o momento mais importante do nosso programa, onde Deus vai ministrar uma palavra poderosa para sua vida. Se você tem tempo, se você pode, tire esse tempo para você meditar e receber, estar pronto para receber aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração. Porque realmente aqui é um culto no seu lar. A gente fala de diversos assuntos, a gente traz dicas, a gente traz orientação, prêmio também, que tem no final do programa hoje. Tem prêmios. Tá especial o nosso programa hoje. Mas a parte mais importante é quando a gente começa a receber aquilo que vai nutrir a nossa alma. De repente o final do ano tá acabando, você tá aí fraquinho. Deus ainda tem vitória para você nesse tempo. Mesmo que seja uma palavra de direção, às vezes o que a gente precisa na vida é só direção. Então, o Senhor hoje tem com certeza uma palavra de poder para sua vida, de transformação para sua casa, para sua família, para todas as áreas da sua vida, porque a palavra de Deus ela é completa. E o pastor Fabiano? É um grande amigo. É um grande amigo. O pastor Fabiano, ele mexia com rodas. Olha. Isso. Era rodas de carro, entendeu? E aí, bem quando nós pegamos o diagnóstico do rei, nós congregamos junto da presbiteriana, né? E aí, naquela época, eu passava com a bicicletinha e ele lá, e eu, salgadinho. E ele comprava salgado pros meninos que trabalhavam com ele. Então ele foi um abençoador, né, na nossa vida naquela época, né? E era com muita alegria, que eu sempre, rapaz, era como se diz, eu chegava na esquina e já tava esperando lá o salgado, entendeu? Olha! E diga-se de passagem, era muito bom mesmo, né? A gente tava ali, era algo ali que a gente hoje a gente pode falar que a gente tem uma aliança, uma amizade, que hoje em dia, sim, no nosso meio principalmente, e no mundo, a gente tá perdendo essas raízes de amizade, de consideração, de carinho, né? De afetividade com os amigos, né? Aqueles que a gente plantou. Hoje, uma das armas mais poderosas que a gente tem na mão chama-se celular, mas também é uma da arma que nos distanciou muito da amizade, do abraço, né? Isso. Então isso a gente tem perdido. Até dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E a gente não pode deixar isso deixar isso perder, né? É um prazer estar aqui, pastor Realmente, junto com sua esposa, junto com os irmãos aqui também. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer muito grande. Pastor Fabiano, hoje o senhor está pastoreando a igreja pentecostal Aliança com Deus, Aliança no bairro Vivian Park. Bairro Vivian Park, rapaz, que bairro tá diferenciado, né? Tá, graças a Deus temos feito uma obra ali, temos ali, a igreja mesmo, ela tem 8 anos, né? A gente tá ali 1 ano e meio, na direção dessa congregação lá, né? A sede ali no bairro, na Vila Mariana, e a gente tá ali na direção de Deus. Ontem eu até falei, um dia a gente chegou com a promessa, hoje nós temos a promessa e a direção, porque um homem, uma mulher de Deus, ele não pode andar sem a promessa e sem a direção, é um conjunto, e hoje nós estamos ali fazendo a obra, graças a Deus, tenho aprendido muito com Deus ali também, sou novo ali pastoreando, né, mas fazendo a obra já tem alguns anos, mas pastoreando em 1 ano e meio, e aprendendo muito ali.
Aí você vai até mandar um abraço pro pastor Mauro, né? Que é o presidente, né? Pastor Mauro. É um amigo, Deus abençoe ele, né? O filho dele, o Pastor Guilherme. pastor Guilherme, pai, cantor, né? Cantor. E invocado ele, né, pai? Ele tem uma voz de... Tem voz diferenciada. Vamos é. trazer eles aqui, rapaz. Tem que trazer o pastor Mauro pra pregar e ele pra cantar. Vamos organizar pra eles virem cada uns glória a Deus junto conosco aqui. Amém, né? amém. Pastor Fabiano, o Israel vai chamar a vinheta, né? E o senhor vai estar ministrando a palavra do Senhor. Deixa Deus te usar, amém, tá? amém. E, né, como Deus tem sempre usado o Senhor, né, que hoje também, né, seja uma mensagem que vai chegar até os corações dos nossos ouvintes, né, e que Deus venha transformar vidas através desse momento. Amém. No programa Hamilton Espíndola, é hora do maior arquiteto do universo falar conosco. Oferecimento, arquiteta Daiane Freitas, 993333853. Pensou em reforma ou construir? Fale com Daiane Freitas, 993333853. Agora, vamos ouvir Deus falar conosco. Amém. Primeiramente eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer minha esposa, ela não pôde estar aqui, mas Deus abençoe, creio que ela está escutando esse programa, essa rádio, junto com a nossa congregação. Eu queria deixar uma mensagem para os irmãos que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e o 2. A palavra de Deus vem falando assim para mim e para você. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Amém? Quando eu medito neste livro, este livro é um livro poderoso para mim. Por quê, pastor? Porque se a gente fizer um devocional diariamente nesse livro, a gente vai entender que tudo que nós precisamos está num único livro, numa única passagem. Não eliminando a Bíblia. Tem alguns livros que falam mais com a gente. E este livro, essa passagem, fala muito comigo. Do versículo 1 ao versículo 37. Onde Paulo vem escrevendo aos Romanos, né? A gente pega um pouquinho do capítulo 7, onde Paulo vem expressando muito, ele falando dele. Mas quando a gente vai para o capítulo 8, ele vem falando do Espírito Santo. Ele vem falando da nossa conversão diária, pastora. Ele vem falando, nos ensinando que quando nós nos aceitamos e levantamos a nossa mão, a nossa vida ela tem que ter um direcionamento pelo Espírito Santo. Porque igual eu falei aqui, quando a gente tem uma promessa, sem uma direção, a gente sempre vai andar conforme a nossa vontade. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós buscamos a direção do Espírito Santo, nós temos uma direção vinda de Deus. E quando a gente aceita Jesus, tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós éramos no passado, ficou para trás. Só que tem pessoas que não entenderam isso ainda. Tem pessoas que estão vivendo dentro da igreja, louvando ao Senhor, mas a primeira oportunidade que elas têm, elas lembram do seu passado. E a gente lembrar do passado é bom, mas eu não posso ficar me apegando mais no passado, porque o passado já era, já passou. É outra conversão. Eu não tenho que olhar para trás. O preço foi pago ali naquela cruz. Quando Jesus morreu ali naquela cruz por mim, por todos nós, ele levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados ali naquela cruz. E Paulo vem expressando isso quando ele escreve essa carta aos Romanos, direcionado aos Romanos, direcionado ao amigo dele pessoal, que nada pode nos tirar do amor de Deus, nada. O que vai nos tirar do amor de Deus? Hoje nós olhamos para a cruz e vemos que ela está vazia. Nós olhamos para a cruz e vimos que Jesus, ele pagou um preço que talvez eu e muitos que estão escutando essa mensagem não teria coragem de pagar o preço pela humanidade, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos. E o que mais me preocupa hoje é um cristão, um povo, aspa de Deus, andar sem a presença do Espírito Santo, ele falando dele mesmo e esquecendo de falar das coisas de Deus, das coisas futuras. Isso aqui, tudo que nós estamos passando hoje é passageiro.
Nós somos peregrinos neste mundo. Mas quando nós encontramos a verdade, quando nós encontramos Jesus Cristo, nós encontramos a nossa alma, nós encontramos a nossa felicidade plena. Porque sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus em nossas vidas, nosso eu é um vazio, é algo que a gente não pode explicar. Por isso que hoje tem muita gente que está dentro da igreja e se sente vazio, porque não teve um encontro genuíno. E quando eu vou mais a fundo dentro da Bíblia, Ananias e Safira, eles tinham a presença do Espírito Santo, eles andavam com Deus, mas por causa da mentira, por causa do pecado, mesmo fazendo a vontade de Deus, eles entenderam que o passado deles era maior do que o futuro. E eles deixaram a presença do Espírito Santo, eles deixaram a presença de Deus, eles deixaram o ego falar mais alto. E todos nós sabemos que Ananias e Safira foi levado, mentiu, e logo morreram. Ah, mas hoje eu não morri, eu tô aqui na terra. A gente não morre de uma hora para outra. A gente morre quando a gente para de sonhar. A gente morre quando a gente pega o nosso passado e vai trazendo à tona e não esquece esse passado. E Paulo fala para mim e para você: nenhuma condenação. Qual é a condenação que nós temos hoje? Jesus pagou essa condenação. A lei, antes a gente vivia na lei, hoje nós vivemos da graça. Tem gente que até hoje não experimentou essa graça que Jesus Cristo nos deu de graça. Porque é uma graça. Hoje quando a gente era do mundo, a gente vivia uma graça miserável, sem graça e desgraçada, não pelo palavrão, mas é porque é uma graça sem graça. E tudo que hoje a gente quer é estar mais perto de Deus. Hoje o mundo ele precisa mais de amor. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. É verdade. Quando a gente começa a trazer à tona o nosso passado, queremos sempre ter aquele pecadinho de estimação colocado embaixo do braço, a gente não experimentou isso. A gente não experimentou a presença de Deus, a gente não experimentou a presença do Espírito Santo. E o que a gente tem que fazer para experimentar isso? Abrir nossos coração. Paulo vem falando para mim e para você a cada dia mais. O passado ficou para trás. João Batista vem nos ensinando, quando Jesus batia a porta, não é só a porta do nosso coração, porque antigamente o povo tinha deixado Jesus do lado de fora. Hoje nós temos a oportunidade de deixar Jesus Cristo entrar dentro dos nossos corações, mas a dureza do nosso coração hoje é muito grande, pastor Hamilton. Hoje a dureza, o dia a dia, tem muitos cristãos que hoje não tem mais tempo de fazer um devocional de 15, de 10, de 20 minutos. E sendo que Jesus não deu a eternidade. Hoje nós pegamos as coisas do mundo e colocamos mais amor do que fazer a obra. Tem hora que ela dói, tem hora que a gente vai chorar, mas depois que a obra passa, você vê ela contemplada, feita, alicerçada, dá um prazer enorme, porque não é nós que fizemos, foi o Espírito Santo que nos capacitou, porque eu deixei as coisas velhas, eu não deixei nada, a tribulação, os problemas, as dívidas, não deixamos as palavras entrar dentro dos nossos corações. E Paulo vem nos ensinando o que pode nos separar do amor de Deus. O que pode? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Se alguma coisa nos separa do amor de Deus, é porque nós entendemos que nós não temos esse amor de Deus dentro dos nossos corações. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos adoradores de Cristo, nós trabalhamos na obra, na seara com amor, para dar fruto, para fazer aquilo que Deus nos ensinou e nos chamou. Hoje nós estamos aqui para adorar a Cristo. Nós temos que fazer nossas coisas dia a dia, sim. Nós temos que fazer com excelência, sim. Mas a maior obra que nós podemos fazer com amor é pregar o Evangelho, é cuidar de pessoas, abraçar a nossa família. O nosso campo missionário é mais complicado de trabalhar. A nossa igreja dentro da nossa casa. Tem gente que prefere hoje ficar dentro de uma igreja do que ficar dentro da casa. Mas se eu não ganhar minha família, se eu não for exemplo para minha família, que exemplo eu vou ser para Jesus Cristo? Tem gente que quer morar junto com Jesus Cristo,
mas não conhece a palavra de Deus. Tem gente que quer morar com Jesus Cristo, ele não conhece o Espírito Santo, ele nunca escutou a voz de Deus, porque o passado dele vem à tona. Ele ainda quer viver na lei, ele não quer viver no amor, ele não quer ser amor, ele não quer dar amor. Aquele que é muito, que perdoa muito, ele entendeu a graça que um dia ele recebeu. Eu não quero ser hipócrita, não quero ser, mas eu tenho uma facilidade de perdoar, porque eu entendi que um dia, quando eu precisei de perdão, Deus me perdoou, ele me perdoou, ele trouxe sobre mim um amor muito grande. Então eu entendi que aquele amor eu precisava perdoar. Eu não quis fazer o meu passado, eu não fico me martirizando, me culpando pelas coisas que eu fiz no passado. Eu quero viver o futuro com Deus. E tem gente que não entendeu isso ainda. E Paulo, quando você pega essa carta, tem gente que quer viver na lei e não quer andar no Espírito, aquilo que nós mais alimentamos. O que vocês têm alimentado hoje? Vocês têm alimentado o seu espírito ou você tem alimentado a sua carne? O que tem falado mais alto hoje? Pastor, mas você não sabe da minha vida. Eu não sei, mas você chamou Deus para entrar dentro do seu barco. Pedro, ele viu a necessidade de que Jesus tinha que entrar dentro do barco dele para acalmar. Você pega Jonas, Deus falou com ele e ele não escutou a voz de Deus. Ele foi e deitou. O barco começou a balançar, o barco começou a afundar, todo mundo queria jogar fora as coisas, queria jogar fora até Jonas, porque ele não escutou a voz de Deus. E hoje muitos barcos, muitas casas estão afundando porque não traz a presença de Deus para dentro. Muitos casamentos estão acabando porque não conhece a plenitude, não conhece o amor do cordão de 3 dobras, que é a presença de Jesus Cristo nos casamentos. Então hoje muitos casamentos aí tem maridos e mulheres que volta e meia, toda hora tá jogando o passado. Então tem pessoas feridas dentro da igreja, dentro de casa, escutando a palavra de Deus, escutando a verdade de Deus, mas não vivem a verdade de Deus, não vivem o amor de Deus. É muito fácil eu falar do amor de Deus sem o conhecer. Para mim falar alguma coisa do pastor Ramilton, da família dele, eu tenho que conhecer. Para mim falar da vida do meu pastor, eu tenho que conhecer. Da vida da minha esposa, eu tenho que conhecer minha esposa. Assim é como que eu vou falar de Jesus Cristo, sendo que eu não conheço, que eu não conheço o amor, que eu não conheço o seu cuidado. Tem gente que até hoje nunca experimentou o cuidado do Espírito Santo. A palavra de Deus que o justo vai viver pela fé. Nós temos que ter fé que Deus cuida de tudo. Eu sempre falo isso na minha congregação, para meus amigos, para meus irmãos, que as melhores orações, os melhores clamor, ele sai quando a gente está no vale, ele sai quando a gente está no deserto, ele sai quando a gente está encamado, ele sai quando as pessoas estão no cárcere, quando elas estão presas. E por que quando a gente pega essa adoração, Deus escuta a nossa oração, Deus responde as nossas orações? A primeira oportunidade a gente tem de esquecer aquilo que Jesus fez por mim e por vocês. Então a gente nunca conheceu o amor de Deus. A gente clama a Deus na hora que a gente está com o nosso barco afundando, mas nós não clamamos a Deus quando nossa vida, o nosso barco está sobre o vento de Deus, sobre o vento de Jesus Cristo, quando está tudo tranquilo. Então, que a cada dia mais nós podemos buscar mais isso de Deus, buscar deixar o nosso passado, as coisas novas as coisas velhas ficaram para trás, as coisas novas é buscar a Deus. E Paulo vem nos ensinando. Se a gente lê esse capítulo, ele tem uma grandeza tão grande da gente fazer cada dia o uso dele. Não que a gente não deve ler a Bíblia, mas se quiser fazer um devocional sobre cada versículo desse, assim como a gente pode fazer, a nossa sabedoria a gente vai buscar em Provérbios. A gente tem que buscar a nossa salvação, tem que buscar a presença do Espírito Santo. E Paulo nos ensina isso. Capítulo 7 ele fala muito dele, mas no capítulo 8 ele fala do Espírito Santo. A gente tem que falar do Espírito Santo. Tem hora que a gente pega alguns pregadores, alguns irmãos, alguns amigos que se sentam do lado dele. Ele fala tanto dele,
que ele não tem tempo de falar do Espírito Santo. Eu não tenho que falar mais de mim, eu tenho que falar das coisas que eu conheço. O que eu conheço? A palavra de Deus. Eu conheço Jesus Cristo, eu conheço os milagres que Jesus Cristo. Hoje talvez a gente não vê tanto milagre, porque a gente não fala da intensidade da Bíblia igual a gente fala da intensidade do nosso passado. Se a gente falasse da intensidade da Bíblia todos os dias, a gente não ia lembrar mais do nosso passado, ia viver os milagres de Deus, ia viver os milagres. Hoje, algumas congregações têm retido o Espírito Santo, isso nos dá medo. Não tem falado, não tem deixado mais o Espírito Santo falar nas igrejas. E a gente não precisa ir muito longe aqui na nossa cidade. Se a gente sair, a gente vê muita coisa que não é mais do Espírito Santo, que não é do agrado de Deus. São homens, são mulheres que não querem buscar mais a presença, preferem uma revelação do que ler a Bíblia, preferem uma oração da pessoa que ela nem conhece, do que buscar a própria Bíblia, buscar e ter intimidade. Hoje a gente de vez em quando chega em algumas casas, o Salmo 91 está aberto, a folha está tão amarela. Mas se você perguntar, você sabe o que está escrito aí? Sabe o que é uma praga não chegar à minha casa? Você sabe? A pessoa, não. Pastor, faz tanto tempo, a correria é tão grande que hoje eu não tenho tempo mais de ler, meus filhos não deixam, minha família não deixa. Eu queria ter tanto tempo para Deus, mas a Bíblia está lá. O Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que intercede, aquele que Paulo vem falando, que intercede com gemidos inexplicáveis, pessoas não conhecem ele, não conhecem. Porque o ego está tão inflamado do seu passado, da sua vida passageira, da sua vida cotidiana, e onde tudo vai ficar. Se nós deixarmos, se Jesus nos chamar hoje, o que nós temos que apresentar para Jesus Cristo? O que nós temos para apresentar para Deus? O que nós fizemos? O meu maior medo é quando nós chegarmos diante de Deus e Ele vai falar assim para mim e para você: aparte-te de mim, que eu não te conheço. Pastor, mas eu expulso demônio, eu faço milagre, eu faço prodígio, mas eu não conheci Deus. Eu fiz a obra. Não, você não fez a obra. Você viveu na terra. Você viveu fazendo aquilo que você achava que era certo, sem pedir direção. Davi era segundo o coração de Deus, porque tudo que ele ia fazer, antes dele fazer ou realizar na vida dele, as coisas boas, ele perguntava para Deus: Deus, eu posso ir? E Deus falava: vai, eu sou contigo, eu vou te abençoar. Você vai ganhar essa batalha, você vai ganhar essa terra, essa briga. E hoje, às vezes, a gente pega tanta coisa que não é nosso e fala: Deus está comigo. Não está. Aí onde muitas pessoas são frustradas, onde muitas pessoas, ela olha para a vida dela, ela não tem a percepção de acordar e olhar no espelho e ver que tudo que ela está fazendo é para ela e não para Deus. Porque o passado, ele não quer viver as coisas novas, ele não quer viver as coisas boas deste mundo, ele não quer. Salomão, tudo que ele ia fazer, ele era abençoado. Por quê? Porque quando ele estava com Jesus, quando ele estava frente a frente com o Espírito de Deus, Deus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele falou: me dá sabedoria, porque eu já tenho tudo. E hoje tem pessoas que têm tudo, mas não têm a sabedoria. Tem tudo, mas não tem Deus. Lares onde tem tudo, mas não tem a presença do Espírito Santo, não tem a presença de Deus. Eu fico muito preocupado que onde essa festividade, muitas famílias estão sendo destruídas porque não estão buscando mais a Deus. Os últimos dias estão aí, onde o amor de muitos esfriaria. Hoje, de vez em quando eu pego vendo uns vídeos até de fora, pessoas querendo abraçar pessoas e as pessoas empurram, ignoram um simples abraço, uma simples oração. Elas não querem receber mais, porque acham que vão ser assaltadas, acham que vão ser alguém vai fazer algum mal. Então esses últimos dias estão aí na nossa terra, estão aí. E se a gente não tiver um ouvido aguçado para escutar a voz de Deus, para escutar a voz do Espírito Santo, a gente vai sofrer muito. A gente já tem sofrido muito.
porque a gente não quer conhecer mais a presença de Deus. A gente quer conhecer, a gente não quer ter experiência, não quer ter relacionamento, pastor, realmente, com Deus, mas a gente quer viver de experiência dos outros, mas a gente não quer viver a nossa experiência com Deus. Se você pegar vários homens da Bíblia, várias mulheres da Bíblia, todos tiveram experiência com Deus. Eles não viveram experiências dos outros, eles tiveram a dele. Hoje tem gente que vive a experiência de Deus comparada à vida dos outros, mas ele não vive a sua experiência com Deus, não vive a sua experiência com Jesus Cristo, ele não vive a sua experiência com o Espírito Santo, ele não vive a sua experiência, a sua família, ela não vive essa experiência mais. Quando você vai falando, eu gosto muito do livro de Jonas também, eu aprendo muito, porque mesmo ele deitado ali, mesmo ele não querendo mais fazer a vontade de Deus, ele ali dentro da baleia, ele olhou para dentro da vida dele e falou assim, ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. E ele foi lá e fez a vontade de Deus, foi lá, anunciou. Jeremias também para mim é um grande exemplo, é um profeta chorão, porque quando a gente tem a presença do Espírito Santo, quando a gente tem a presença de Deus, a gente quer chorar, a gente quer fazer com amor. Então Jeremias explana essa palavra de chorão, porque tudo aquilo que ele fazia com excelência para Deus. E hoje, se a gente não tiver a excelência de Deus, se a gente não tiver a excelência do Espírito Santo, a nossa vida, a nossa palavra, ela vai ser em vão. Mas quando a gente busca a Deus, quando a gente busca o Espírito Santo, a gente não quer viver mais o passado, porque a gente sabe que não temos mais condenação. A condenação ficou para trás. A gente não vive na lei. Precisamos da lei, sim, mas a gente não vive nela, mas a gente vive na salvação, na graça. Por isso que Paulo nos ensina, as coisas velhas ficaram para trás. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa abençoar a vida do pastor, da sua família. Deus abençoe a todos aqui. Amém? Hora de falar com Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui diante da sua presença, Pai. Pai, onde essa palavra foi tocada no coração, essa pessoa possa olhar para dentro dela e viver experiências com o Espírito Santo, onde ela possa ter experiência com o Senhor, Pai. Que nesse ano de 2024 ela possa experimentar o melhor dessa terra, onde ela possa experimentar a melhor plenitude de estar na sua presença, Pai. Pai, mas antes de terminar esse ano de 2023, Pai, abençoe a vida dessas pessoas que planejaram, que quiserem ter intimidade, Pai. Pai, eu abençoo, Pai. Eu abençoe a vida de pessoas que nesta hora estão escutando a sua palavra, Pai. Abra as portas para ela, Pai. Abençoe as famílias, Pai. Pai, mas toma na mão dessas pessoas que hoje estão perdidas, onde elas talvez não estão dando conta de atravessar a rua. Segure na mão dela, Pai. Ajuda elas a atravessar as ruas. Ajuda ela a escutar a sua voz e ver a tua face, Pai. Fala no coração dessas pessoas nessa tarde, Pai. E que nesse ano de 2023 ainda o Senhor possa vir abençoar a vida de muita gente. Mas aqueles que estão planejando o ano de 2024, o Senhor possa vir, Pai, alcançar mais pessoas, alcançar mais corações, alcançar mais casamentos, Pai. Alcançar mais famílias, que esse é o seu maior projeto, Pai. Então nos capacita, mas abençoe a vida de cada um nessa tarde, em nome de Jesus. Amém?